Fala aí, estamos ao vivo. Vamos continuar o assunto de orçamento de obras. Deixa eu partilhar aqui. Então, a gente parou nessa questão. É, o BDI, é, o BDI será formado pelos custos com mão de obra e pelos encargos sociais e pela parcela destinada à remuneração da empresa contratada para a execução dos serviços. Então, BDI não é custo com mão de obra, encargos sociais é custo direto, não é despesa indireta, né? E é aquilo que eu perguntei. O custo de mão de obra e os respectivos encargos sociais, quando vinculados à execução de serviços, compõem normalmente o custo direto e não o BDI. A assertiva está errada porque colocou isso dentro do BDI. Então, o que é o BDI? É a parcela que incide sobre o custo direto para dar o preço de venda. Levantamento de serviços é uma etapa que o orçamentista extrai informações contidas no projeto e memoriais descritivos a fim de medir os insumos necessários para a execução da obra. Tá correto. É, determinado produto possui ótimo custo econômico, é de fácil aplicação, boa cobertura e rendimento, sendo um produto indicado para pintar superfícies internas, reboco, tal, 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 tal. Segundo o catálogo, na linha econômica, a linha econômica Fusca tem rendimento médio de 18 litros. 18 litros pinta 210, podendo ser fornecido em galões de 3,6, latas de 18 litros ou balde de 20 litros. A partir dessas informações, jogo item que se segue. Tendo em vista Sistema Nacional de Pesquisa de Curso e Índice da Construção Civil, SINAP, pelas especificações apresentadas e consideradas perdas de 10%, durante o uso serão necessários 20 latas de produto caso ele seja aplicado em uma área de 1.000 metros quadrados. 20 latas da
é 20 vezes 18 litros, que dá 180 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 2, com mais 1, 3. 360 litros. Mas tem um desperdício de 10%, ou seja, menos 36. Dez menos 6 dá 4. 5 menos 3 dá 2. E aqui dá 3. 324 litros. 18 litros pinta 110 metros quadrados. Mil metros quadrados são necessários quantos litros? Para a gente comparar com esse. X vai dar, vou cortar aqui, 1.800 dividido por 11. Vai dar muito longe, né? Aqui dá 7, 6,66. 163 e alguma coisa. 163,6. Ou seja, 20 latas é necessário muito menos latas. Então tá errado. No que se refere à análise orçamentária, analise a opção correta. A elaboração da curva ABC de serviços requer as composições de custo unitário, pois ela classifica em ordem decrescente de relevância todos os insumos da obra. Correto. O orçamento sintético é composto pela composição
de todos os serviços, errado. Isso é o analítico. A produtividade de 20 metros quadrados em uma hora corresponde ao coeficiente de consumo de 0,05 horas para cada metro quadrado. Então, 1 metro quadrado vai dar x. X é igual a 1 dividido por 20, que é igual a 1 dividido por 2 vezes 10, que é igual a 0,5 vezes 10 na menos 1, que é igual a 0,05. Opa, 0,05 horas. Correto, né? Correto. O BDI corresponde à taxa que agrega a remuneração do construtor, as despesas indiretas e os tributos incidentes, inclusive o imposto de renda pessoa jurídica. Não, esse daqui é por fora. É um imposto que está relacionado não à obra, mas ao faturamento da empresa. Deixa eu ver aqui. O imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, estou pegando isso no livro do Aldidora Matos, possuem as seguintes características. É, no regime de lucro real, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido incidem sobre o lucro operacional da empresa e não da obra, que o BDI é relativo à obra. No regime de lucro presumido, o imposto de renda pessoa jurídica e o CSLL incidem sobre o preço de venda da obra, sem qualquer relação ao lucro oferido pela empresa. A consideração de lucro operacional e lucro líquido ocorre no regime de lucro real. Ou seja, esse aqui só se for em lucro presumido. E não está dizendo isso, é assertiva. Esse aqui está errado. Para profissionais mensalistas, os encargos sociais
incidem sobre o custo operacional da mão de obra. O- os encargos sociais incidem sobre o custo, não, é sobre o salário da pessoa. Se a pessoa ganha mi- é, R$ 2.000 e os encargos for 50%, então incide sobre o salário da pessoa. Isso aqui está errado. Bom, estou entre essas duas. Curva ABC de serviço requer as composições de custo unitário. Composição de custo unitário. Eu acho que não precisa da composição do custo unitário. Precisa apenas do custo unitário. Por isso a resposta correta é a letra C. Porque a letra C está correta e as outras incorretas. Ou se não, eu vou olhar bem na medida que você tem também que se dizer. Coeficiente de consumo é o inverso da produtividade, por isso está correto. Letra A. A curva ABC de serviços ordena os serviços conforme sua participação no valor total da obra. Quem classifica materiais, mão de obras e equipamentos? A. Serviços não classifica todos os insumos da obra. Ela classifica os serviços. Quem classifica materiais, mão de obra e equipamentos é a curva ABC de insumos. Letra B. As composições detalhadas dos custos unitários pertencem ao orçamento analítico. O orçamento sintético apresenta apenas os serviços, unidades, quantidades, custo unitário e custo total. Letra B. O orçamento sintético é composto pela composição de custo de todos os serviços. É que ele está dizendo que não.
O orçamento sintético apresenta os serviços, unidades, quantidades, custo unitário e custo total. Letra D. O imposto de renda pessoa jurídica e o CSL não deve aparecer em parcelas do BDI, pois são incidentes sobre a renda ou lucro da empresa. Isso é jurisprudência do TCU. E no livro do Aldo Dora Matos, ele diz exatamente isso. No regime de lucro real, o RPJ e o CSLL incidem sobre o lucro operacional da empresa, mas no regime de lucro presumido, o IRPJ e a CSLL incidem sobre o preço de venda da obra. Letra D. É, bom, letra E. Para profissionais mensalistas, o encargo incide sobre a folha de pagamento ou salário mensal. A incidência sobre o custo operacional da mão de obra refere-se aos profissionais horistas. Então, mensalista é o encargo incide sobre a folha de pagamento do salário mensal. E a incidência sobre o custo operacional da mão de obra refere-se aos profissionais horistas. É, com relação à gestão da produção de edificações. Na gestão de materiais, o método Just-in-Time estabelece que os materiais que entram primeiro no estoque devem ser os primeiros a ser consumidos. Não é bem isso que o Just-in-Time fala. O Just-in-Time ele fala dessa parte de gestão de estoque, mas ele está atrelado a não deixar estoque. Ao cliente, vamos supor, vai pedir uma coisa, e quando ele pedir, é aí que a fábrica vai pegar e vender aquilo sem necessidade de estoque. Acredito que seja isso. Mas vamos deixar essa em stand-by. Um índice de desempenho de prazo igual a 0,9 na técnica do valor agregado indica que a execução da obra está adiantada. Hum, índice de desempenho. Esse daqui eu estou na dúvida. Mas eu acho que um desempenho maior e não menor do que um para a obra estar adiantada. Eu acredito que isso aqui esteja errado.
Lead time é definido em função do prazo de validade. Isso aqui eu não sei também. Os limites de equipe e equipamento impostos pelo nivelamento de recursos podem alterar o caminho crítico do cronograma apenas pela redistribuição de frente, mesmo sem alterar o escopo. Isso aqui é verdadeiro. O índice de desempenho de custo ferramenta da técnica de valor agregado é calculado pela razão entre o custo orçado e o custo real. Bom, eu não sei quase nada dessa questão, mas eu sei que a letra D está correta. É bom quando é assim. Alternativa D, correto. Nivelamento de recursos ajusta o cronograma quando há limitações de mão de obra, equipamentos ou equipes. Exemplo, duas atividades estavam previstas para ocorrer simultaneamente, mas ambos precisam da mesma escavadeira. Como existe apenas uma máquina, uma atividade terá que esperar a outra terminar. Essa redistribuição pode alterar as datas das atividades, consumir as folgas, aumentar o prazo da obra, criar um novo caminho crítico. Tudo isso pode ocorrer sem alteração do escopo, apenas pela limitação e redistribuição de recursos, que é o que ele fala, né? O limite de equipes impostos pelo nivelamento de recursos podem alterar o caminho crítico apenas pela redistribuição de frente. Oi?